Eu gostaria de convidá-los para nós conversarmos um pouco como eu devo trabalhar na vida, e principalmente na obra de Deus. E eu escolhi um texto muito conhecido e que vai nos instruir cada vez mais. Eu quero ler um versículo do Evangelho de Marcos, depois ler o texto do Evangelho de João. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, eu gostaria que nós pudéssemos ler somente o verso 34. Verso 34 fala o seguinte: ao desembarcar, Marcos 6, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. João capítulo 6. Porque João tem uma variante que me ajuda bastante. João capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que, tendo 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ó Pai, fala ao nosso coração, às nossas vidas, para que nós entendamos a Tua palavra e possamos colocá-la em prática no dia a dia em que nós vivemos. Ministra para nós, a cada instante, para que a Tua palavra possa nos instruir, de acordo com a graça, a misericórdia, o poder do Senhor. Instrua-nos, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, a andarmos de acordo com a Tua misericórdia e a compreendermos que nós precisamos, necessitamos vivermos sob a Tua graça. E em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Meus amados, o texto traz para nós a multiplicação de pães, muito conhecida a história, e possivelmente cada um de nós temos muitas indagações ou afirmativas a respeito desse texto. Por que a multidão seguia Jesus? O texto já começa a explicar que a multidão seguia Jesus interessada nos milagres que ele faziam e principalmente nas curas que recebiam. Hoje a grande problemática do mundo religioso que nós vivemos é que o mundo religioso muitas vezes é tocado por um negócio extremamente vantajoso. Eu quero ter as bênçãos, eu quero comprar as bênçãos, eu quero adquirir as bênçãos. Então é a mesma proposta daqueles dias. A multidão seguia Jesus porque via que Jesus de fato fazia curas, mas não só curas, mas ele também estava cada dia mais abençoando as pessoas que o cercavam. Era o interesse próprio, era a busca do interesse próprio, por isso que a multidão seguia, ia atrás, ia procurar e estar com Jesus. E o capítulo 6
o capítulo 6 de Marcos também, capítulo 14 de Mateus, mostra bem essa faceta da multidão atrás do Senhor Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus olhou para essa multidão. E Jesus sentiu misericórdia por essa multidão. O texto de Marcos capítulo 6 fala que ele teve compaixão. Ele sentiu compaixão. Mesmo sabendo que essa multidão estava interessada em outras coisas. Não estava interessado na pessoa dele. Não estava interessado na graça e na misericórdia de Deus. Aquela multidão tinha interesses particulares. Era movida por outros interesses. E mesmo olhando essa multidão e conhecendo o coração dessa multidão, Jesus teve compaixão. E extrema compaixão. Eu creio que aqui é o grande momento da vida da igreja. Nós vivemos no mundo com tantos interesses, mas a igreja precisa, dia após dia, exercer o seu trabalho com compaixão. Nós não podemos perder essa visão de compaixão na vida da igreja. Nós não podemos ser profissionais. Nós não podemos ver a igreja como lugar onde eu exerço o meu trabalho, o meu ministério, e mesmo fora da igreja, onde eu simplesmente cumpro um papel. A despeito de quaisquer situações, a igreja deve ser marcada profundamente pela compaixão, pelo interesse das pessoas. Não importa se eles vão ser crentes ou não crentes. Nós pregamos o Evangelho, nós cumprimos o nosso papel. Não importa qual o interesse que as pessoas têm, muitas vezes em nós, ou nos chamam-nos. O que importa é que nós, como crentes, devemos ter compaixão pelas pessoas. Marca profundamente nossas vidas quando Neemias sentiu a dor do seu povo. Mesmo sabendo que o povo que havia ficado lá estava desolado, os que estavam no cativeiro também estavam em situações difíceis. Mas aqueles que haviam ficado na terra, o resto do povo que havia ficado na terra, estavam em situação de miséria, os muros caídos, o templo caído. Mas Neemias sentiu a dor daquele povo, chorou. O seu rosto trouxe as expressões de sentir a dor e a paixão por aquele povo, ao ponto do rei olhar e dizer: eu nunca vi você triste, agora estou vendo que você está profundamente entristecido. Compaixão. Isso que marca profundamente a vida da igreja. A outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus nos ensina que para estarmos fazendo a obra dele, nós precisamos ser participantes de soluções. Ele olhou para Filipe e disse, e o texto é muito claro: onde compraremos pães para alimentar essa multidão? Filipe, há um problema aqui, você procura uma solução. A igreja é chamada para estar com o Senhor Jesus Cristo, para levar uma proposta ao mundo que nós vivemos. Nós não podemos ser simplesmente aqueles que olham as multidões, sentem a dor da multidão, mas não oferecem uma proposta. Nós temos de participar das soluções. E ali Filipe ficou embaraçado e disse: Senhor, onde vamos encontrar 200 denários? Mesmo se nós tivéssemos, como nós poderíamos comprar 200 denários de pão para alimentar essa multidão toda? São 5.000 homens. Se contássemos as crianças, alguns adolescentes, ou algumas senhoras que estariam ali, quantos seriam? Eu não sei se os irmãos observaram, mas quando sentaram as crianças aqui na igreja, há uma característica muito interessante aqui na igreja. Nós temos mais homens do que meninos, meninas. Não sei se vocês já observaram isso. Então não podemos dizer que tinha 5.000 homens e deveria ter muito mais mulheres. Pode ser como é a igreja daqui. Quando Davi estava contando a sua história, eu pude contar e eu pude observar que nós temos mais meninos do que meninas. E os meninos extremamente participativos, ativos, dispostos a falar, a solucionar, a dar uma resposta.
Naquilo que nós vivemos, o Senhor quer que nós participamos. Encontremos uma solução. E diante desse quadro, André veio e disse: Senhor, há um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Isso não é nada diante de tantas pessoas. Mas nós queremos colocar o que nós temos nas tuas mãos. A igreja deve ter a ousadia, nessa participação nossa da obra do Senhor, colocar o que nós temos nas mãos de Deus. O milagre nós não fazemos, Deus faz o milagre. O grande erro teológico dos nossos dias é pensar que nós é que fazemos o milagre. Nós é que somos detentores da bênção. Não. Nós nos colocamos nas mãos de Deus. A nossa proposta para resolver os problemas das multidões dos nossos dias é nos colocar diante do Senhor e dizer: o que temos está nas tuas mãos. Pouco ou muito, não importa. Não importa, Senhor, o que nós temos está nas tuas mãos. O que nós temos construído está nas tuas mãos. Eu estava na sexta-feira participando do Hospital de Dourados, vendo a história bonita da história de Dourados, dos nossos fundadores daquele hospital, e agora vendo as dificuldades que nós estamos passando, examinando a realidade que nós estamos vivendo. Outro momento da história, outra situação, e diante de um quadro tão difícil, muitas vezes, a nossa oração só pode ser uma: Senhor, o que nós temos, nós colocamos nas tuas mãos. Não sei se é pouco, se é muito, não importa. O que nós temos, esta é a nossa realidade. Até é ridículo pensar em alguém propor 5 pequenos pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens. É um lanche de uma criança. É ridículo. Pode ser até tão desprezível aos olhos humanos, mas é o que nós temos. Deus trabalha com aquilo que nós possuímos. Deus trabalha com aquilo que Ele já deu a nós, para que nós coloquemos nas suas mãos. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Então, meus amados, Deus quer que nós assumamos as nossas responsabilidades de sermos participantes de soluções. E quando nós assumimos essa responsabilidade, nós colocamos diante do Senhor o que nós possuímos, o que nós temos. A igreja não pode ficar de braços cruzados. Nós, presbiterianos, muitas vezes somos acusados de nos cruzarmos os braços. Nós cremos na eleição eterna, nós cremos que Deus é que salva, nós cremos que Deus é que elege, é Deus que justifica, é Deus que faz toda a obra. Mas nós muitas vezes esquecemos que o mesmo Deus que nos elege, o mesmo Deus que nos salva, o mesmo Deus que faz toda a obra, é o Deus que diz a nós: ide. A responsabilidade de levar a mensagem é nossa. O ide é nosso. Essa igreja foi plantada com esse propósito. E é interessante que essa igreja foi plantada por homens que são considerados detentores da melhor teologia que nós temos na nossa igreja presbiteriana. Homens considerados aqueles que de fato defendem com unhas e dentes a nossa doutrina. Mas são homens que sabem, que reconhecem a responsabilidade que nós temos de amor para com as multidões e a obrigação nossa de colocar o que nós temos a serviço do Mestre para a pregação do Evangelho genuíno da graça de Deus. O que tendes? O que tendes? Não é o que nós não temos. Outro fato interessante desse texto é que Jesus mandou que o povo se assentasse. Vamos trabalhar de forma organizada. E depois Jesus pegou, dando graças, distribuiu a todos. Quem faz a obra é Jesus, não somos nós.
Há algum tempo atrás eu tive o privilégio de receber uma pessoa que depois de 12 anos eu havia evangelizado. Há 12 anos atrás evangelizei uma pessoa, nunca mais vi a pessoa. Depois de 12 anos, ela veio conversar comigo e disse: eu quero ser parte da igreja. O senhor há 12 anos atrás o senhor falou para mim do Evangelho da Graça. E agora chegou o momento. 12 anos depois. Muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus, nem a hora de Deus. Eu sou pastor da mesma igreja há 35 anos. Então, em 35 anos já vi muitas histórias diferentes. Vi aqueles que Deus traz à igreja e passaram na porta e entraram na igreja. Vi aqueles que a gente evangeliza, conversa, no comércio, em vários lugares, e depois de um tempo, procuram a igreja. Vi aqueles que as histórias são as mais diferentes possíveis. Alguns que, numa questão de vida do lar, simplesmente resolvem que precisam tomar algumas decisões sobre o lar deles. E sai pelas ruas. E quando deparam com a igreja, diz: vamos entrar aqui. E nunca mais saíram da igreja. E a expressão que eu tenho ouvido tem sido sempre a mesma. Nós aqui entramos, porque cremos que Deus vai fazer uma obra nas nossas vidas. Não somos nós que fazemos. Nós somos pregadores. Nós distribuímos o pão. O texto sagrado é muito interessante. Então Jesus tomou, distribuiu. Nós saímos distribuindo o pão. Nós saímos entregando. Mas a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a obra exclusiva de Deus. Não estou aqui falando de milagres materiais. Não é esse o papel. Deus pode fazer isso? Pode. Mas não é essa a nossa única e nossa preocupação. É quando o Evangelho da Graça entra na vida das pessoas, muda o estado da pessoa, porque Deus nos ensina a olhar o mundo de uma maneira diferente, a partir do princípio criacional dele. E tendo Cristo como referencial nas nossas vidas. Então aquele pessoal foi todo alimentado. O milagre aconteceu. Deus cuidou de todos. O que me chama a atenção nesse texto também é que a bênção do Senhor não foi somente para o seu povo exclusivo. Deus não trata somente dos seus. Mas Deus trata do mundo em que nós vivemos. Isso pode parecer difícil para nós compreendermos, mas Deus abençoa gerações por causa de nós. Deus abençoe a minha casa, abençoe o meu vizinho. Nós somos luz e nós somos sal da terra. Deus abençoe aonde o irmão trabalha. Deus abençoe a empresa que o irmão tem, para que o irmão seja bênção para outras pessoas. Aqui não havia uma preocupação de alimentar uma multidão que de fato tinha uma esperança firme no Senhor. Eram pessoas que foram até o Senhor Jesus Cristo simplesmente preocupadas com os milagres que Ele fazia e pelos feitos dele. E Deus os abençoou. Quando nós olhamos nessa perspectiva, nós vamos compreender que nós somos o povo eleito de Deus deste mundo nosso. E nós temos de abençoar as pessoas pela nossa vida ética cristã que nós temos. Em outras palavras, nós temos de abençoar o lugar onde nós estamos, para a glória do Senhor. Querendo nós ou não. Ou nós somos bênçãos, ou nós trazemos problemas.
Eu gostaria que cada lar da igreja fosse uma bênção diferenciada. Para o lugar, para a região, para onde Deus os tem colocado, de acordo com a vontade soberana do Senhor. E é isso que faz de nós sermos um povo diferenciado. Deus dá a nós com fartura, mais que nós precisamos, para que nós possamos ter para os outros. Ali todos se alimentaram, sobraram. Deus nunca trabalha de uma forma em que temos somente o nosso. Sempre Deus trabalha com fartura nas nossas vidas. Sobraram e puderam guardar e usar para outros. O texto não nos dá esse direcionamento. Mas o que nos chama profundamente a atenção é que a obra de Deus foi exclusiva. E nós devemos aprender isso quando nós somos responsáveis pelos nossos atos. Distribuímos o pão, levamos a mensagem, vamos ver os milagres de Deus, nós vamos ver que nós abençoamos não só os nossos, mas os outros. Gerações precisam ser abençoadas por nós. Não importa o que você faça, importa que você seja bênção para todas as pessoas. Pode ser que você entenda isso com uma certa dificuldade e você não compreenda a dimensão exata daquilo que você é para a glória de Deus. Eu me lembro quando me casei há 40 anos atrás. Há 40 anos eu tive o privilégio de casar. Este ano nós estamos completando 40 anos. E eu e minha esposa, quando nós nos casamos, nós tomamos uma decisão. E nós íamos orar a Deus para que o nosso lar fosse bênção para todas as pessoas. Não importava quem entrasse em contato conosco. Algumas pessoas chegaram a perguntar, mas pastor, a preocupação do senhor é cuidar somente daqueles que são os domésticos da fé. Eu disse, não. Eu cuido dos domésticos da fé. Mas a obra de Deus, ela se estende seus ramos para todos os lugares. Eu tenho de colocar a minha vida, a vida do meu lar, para ser bênção para todas as pessoas. Não importa quem sejam as pessoas que vão nos procurar. Não importa as pessoas que vão passar pela nossa casa. Mais cedo ou mais tarde, se Deus vai usar para a glória dele, para a conversão, isso é outro problema. A minha obrigação, como crente, como alimentado pelo Senhor, é alimentar outros para a glória de Deus. Será que nós temos compreendido isso, meus amados? Será que nós temos praticado isso nas nossas vidas? Ou será que nós temos passado a vida simplesmente olhando os fatos? O que marca as nossas vidas é o amor para com as pessoas. O que marca as nossas vidas é assumirmos a nossa responsabilidade de sermos partícipes com o nosso Deus, da sua obra. O que marca as nossas vidas é colocar o que nós temos nas mãos do Senhor. O que marca as nossas vidas é distribuirmos o pão para os nossos e para os outros. É sermos bênçãos. Não importa onde Deus vai te usar. Importa sim que você seja um canal diferenciado. Se seja numa pequena cidade, numa grande cidade, numa grande empresa, numa pequena empresa. Se Deus te coloca numa situação onde você convive com a miséria dia após dia, ou Deus te coloca numa situação em que você convive com situações diferenciadas, importa o que você seja, o ministério que você tem pela mão, é Deus que faz a obra, é Deus que te chama para fazer a obra, e é Deus que quer fazer de você um vaso diferente neste mundo em que nós vivemos. Eu, quando tive o privilégio de pastorear uma das cidades que eu pastorei, só pastorei 2 cidades, uma foi Monte Carmelo.
Aconteceu um fato que marcou a nossa vida e tem marcado a nossa vida para sempre. Nós morávamos numa casa muito simples, muito pequena, em Monte Carmelo, perto da igreja. E ainda tínhamos poucos anos de casados. Os filhos ainda não tinham chegado, a filha caçula, mais velha. Aconteceu que à noite eu precisei levar minha esposa a um médico. E precisei encontrar um médico de qualquer maneira na cidade para que a minha esposa fosse atendida. Não havia plantão nos hospitais. Praticamente não havia hospital na cidade naqueles dias. Isso há 40 anos atrás. E nós saímos. E encontramos o médico na casa dele. E falei com ele que ia precisar ser atendida a minha esposa. Ele saiu da casa dele, foi nos atender no consultório dele, na clínica dele, nos atendeu. Disse: doutor, agora eu quero acertar com o senhor. Eu disse: pastor, passa aqui segunda-feira. Hoje é final de semana, hoje é sábado. Segunda-feira o senhor passa aqui. Tá bom. Segunda-feira eu já levantei e disse: e agora eu nem sei quanto que eu vou pagar, porque tirei o homem da casa dele 11 horas da noite, saiu da casa dele 11 horas, deixou tudo, quase saiu da cama, foi lá atender a esposa. Vou usar. Quando eu cheguei, eu tive um susto muito grande. Aquele médico era conhecido na cidade pelas suas posições. Havia uma resposta única que marcou a minha vida. Perguntei à secretária o valor, disse: o médico mandou dizer para o senhor que ele não vai cobrar do senhor. Disse: por que ele não vai cobrar? Ele disse: porque depois que vocês vieram para cá, a obra social da igreja mudou a situação da extrema pobreza do bairro tal. E ele não vai cobrar. Vocês são bênçãos. E ele não poderia cobrar de vocês. Isso nos ensinou muito mais. O pão que nós distribuímos do Evangelho da Graça muda as histórias. Você é chamado por Deus, não simplesmente para ver, sentar na praça e ver passar as coisas. A banda está passando. Você é sentado na praça para participar do trabalho da banda, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.